A Jurema Sagrada tem uma ética que não está escrita em nenhum livro. Ela é vivida nos rituais e passada de geração em geração pela tradição oral. Os mestres que se manifestam através dos médiuns, eles foram absorvidos pela força do encanto. E o encanto é a própria natureza em toda a sua profundidade. Quando falamos de natureza, por exemplo, não estamos falando só do que é físico ou material. O mundo que enxergamos é apenas uma parte dela, né? E existem muitos níveis de percepção de realidade. Por isso, o espiritual não é um lugar separado, ele faz parte da própria natureza e pode ser acessado quando nos relacionamos profundamente com o mundo. Um bom exemplo é a mestra Maria Carrapateira. Ela é ao mesmo tempo uma planta, que é a mamona no caso, uma entidade e um símbolo. Dela você consegue extrair tanto o rícino quanto a ricina, né? O óleo de rícino e a ricina, um é remédio e outro é veneno. E ela nos ensina que a natureza ela carrega essa própria dualidade. Nada é completamente bom ou completamente mal. Tudo depende da forma como nos relacionamos com aquilo. E na tradição da Jurema de Reis, por exemplo, a mamona, assim como todas as outras plantas, pertence a um reino habitado por inúmeras inteligências. E isso não vale apenas para as plantas. As montanhas, os rios, o mar, as cavernas, tudo possui encanto. Essa visão muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa própria existência. O ser humano deixa de ser o centro de tudo e nós passamos a entender que somos apenas uma parte nesse grande trama da natureza. E nem somos os seus protagonistas. Por isso o juremeiro procura viver com humildade. Não como o dono da natureza, mas como alguém que recebeu dela a responsabilidade de cuidar dos recursos que utiliza. Esse cuidado ele não é apenas com as pessoas, também com os animais, com as plantas, com as águas, com as pedras e até mesmo com aquilo que normalmente chamamos de não vivo. Tudo possui um tipo de inteligência. Inteligência aqui significa a capacidade de transmitir uma informação. O que muda é a linguagem de cada ser. O tabaco, por exemplo, ele fala através do sopro do rapé. E a sua mensagem percorre o corpo, desperta a presença e ela amplia a nossa lucidez. A Jurema fala através do vinho sagrado. A sua voz aparece em sonhos, imagens, em sons, em sentimentos e percepções. Cada planta também ensina por um meio diferente, através das suas cores, dos seus frutos, das substâncias que ela produz. Na Jurema, a moral não funciona como um conjunto de regras. Ela nasce da relação com a própria vida. Não se trata de um pecado, de uma divisão entre certo e errado. O centro dessa ética ela é a nossa responsabilidade. Quando reverenciamos a Jurema, nós lembramos que fazemos parte de uma imensa rede de relações entre plantas, animais, pessoas e todos os seres da própria natureza. Nós nunca estivemos separados da própria natureza. Apenas esquecemos desse vínculo. Cada ação que realizamos produz uma consequência. Tudo o que fazemos gera uma responsabilidade na vida. Por isso, o bem não é uma ideia abstrata. O bem é aquilo que fortalece a vida, preserva o equilíbrio, aquilo que favorece a nossa convivência com todos os seres ao nosso redor. E antes de qualquer trabalho, o juremeiro deve se perguntar se isso fortalece ou enfraquece essa relação da vida. Isso aproxima ou separa? Isso cura ou adoece o mundo? E talvez uma das transformações mais profundas na jornada seja quando alguém recebe a semente da Jurema. Porque a tradição ensina que a partir desse momento, a pessoa ela começa uma mudança no próprio modo de existir. É como se ela se tornasse parte humana e parte vegetal. A semente ela passa a viver dentro do corpo, modificando a forma de sentir, de perceber o mundo. E o juremeiro aprende a sentir como a raiz
a perceber como o movimento da seiva, a compreender que o seu corpo ele também é uma terra fértil. Por isso, cuidar da Jurema é, ao mesmo tempo, cuidar de si e cuidar da natureza e manter esse vínculo sagrado que une todas as formas de existência.